O Sol simplesmente não para, pessoal. E neste exato momento, agora, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, a gente está tendo uma tempestade de partículas altamente carregadas, a famosa tempestade de radiação, tá? Isso é muita energia chegando aqui na Terra, é muita radiação chegando aqui no nosso planeta, e não é só agora, tá? Na verdade, Cris, isso está acontecendo, sabe desde quando? Desde anteontem. Já faz 2 dias que a gente está tendo essa tempestade, e isso que vocês estão vendo são os dados, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra eu mostro a cobra. Se liga nisso, tá vendo esse amarelinho aqui, meio laranjinha? Então, a gente está numa tempestade de radiação, partículas altamente carregadas, altamente aceleradas pelo vento solar, né? Já desde antes de ontem. E agora a gente está no nível S2, lembrando que vai de S0, quando tá super de calmos de buenas, tá? E vai até o nível S5. A gente tá no nível S2 meio que o tempo todo nas últimas 48 horas já, praticamente, né? Já tá dando, já deu mais de 48 horas. E, além disso, como se não bastasse, no meio dessa tempestade de radiação que a gente tá tendo aqui na Terra por horas e horas sem parar, sabe o que tá chegando também? Ó, isso aqui é o fluxo de prótons altamente energizados. Já vou mostrar dados aqui que vão deixar vocês de boca aberta, tá? Mas se liga nisso. Lembra dessa ejeção de massa coronal? Ela chega agora aqui no nosso planeta. Hoje também, 28 de outubro de 2024. E como eu havia previsto, pessoal, foi mais forte, foi mais intenso do que aquela outra que tinha acontecido no dia 24, então, né? seu palpite estava certo. Tava certo. Lembrando aqui a gente tem aquela comparação que ficou muito legal, né? Aqui a gente tem, parece um déjà vu. A gente teve uma ejeção de massa coronal monstra no dia 24 e outra mais monstruosa ainda no dia 26, né? E aí eu falei, ó, pessoal, isso aqui vai ser mais energética, ela vai chegar com mais velocidade, ela sai do Sol, ó, com uma velocidade maior. Isso fica evidente nas imagens do coronógrafo LASCO C3, que é isso aqui que a gente tá vendo. O que é o coronógrafo, Richard? O coronógrafo é o que faz um eclipse forçado no Sol, ó. Isso aqui tá lá no espaço e a gente quer observar o quê? O que sai de tiro de bazuca do Sol. Só que o Sol, ele ofusca tudo. A gente não consegue ver o que acontece ao redor dele. Então, o que eles fazem? Eles criam um eclipse, ó, colocam uma coisinha aqui, ó, uma tarjinha na frente do Sol. Pra quê? Pra gente conseguir ter a imagem escura ao redor do Sol. E aí a gente consegue ver o material que tá saindo do Sol. Aquela cuspida, né, do Sol. A ejeção de massa coronal, que eu gosto de chamar de tiro de bazuca. Na verdade é muito maior do que um tiro de bazuca, né? E isso chega agora, hoje, aqui no nosso planeta. E se liga nisso, olha o que tá acontecendo. Olha aqui, ó. Isso são os dados do observatório ACE, que está mais próximo do Sol do que a Terra, então tudo que chega lá, logo em seguida chega aqui na Terra também. E olha como que isso chega aqui, tá? Olha como que isso chega. Chega com uma potência, olha aqui, olha a velocidade, olha a densidade desse material solar, chega com uma potência bem moderada, produzindo inclusive uma tempestade solar moderada aqui, ó, chega no nível KP de 6, ó. Olha aqui, ó. O máximo que pode chegar de perturbação é o 9 aqui, no caso já seria considerado uma G5, né? Que é a tempestade solar extrema. Olha onde tá chegando, pessoal. Logo de início, logo de cara, quando chega isso daqui. E um alerta. O canhão solar, olha isso aqui, ó. Ele tá virando. Ele tá virando e já tá muito de frente para a Terra. Essa região aqui também se torna bem complexa e nos próximos 2 ou 3 dias a coisa vai ser tensa. Outro palpite esse? A gente tem que ficar de olho. Outro palpite, não matem o palpiteiro. A gente deve ter mais explosões solares, mais tempestade solar chegando aqui na Terra. Tá bom, Richard, então a gente sabe que a gente tá tendo aí uma tempestade de radiação acontecendo, né, de partículas carregadas, tempestade solar e a chance de mais coisa ainda vir, né, na direção da Terra. O que tá causando isso, né? E quais são os efeitos, né? Vamos falar sobre tudo, em primeiro lugar, sobre essa tempestade de prótons altamente energizados. Lembrando que foi o quê? Aquilo lá que aconteceu, aquilo lá que aconteceu, que foi a cuspida que o Sol deu, o tiro de bazuca que o Sol dá no dia 26, tinha acontecido outro no dia 24, só que o que causou esse tiro de bazuca, esse plasma solar sendo arremessado para o espaço, foi uma explosão de radiação. E aí, dependendo de como ela acontece, ela pode acabar acelerando partículas que pegam carona, né, nas linhas de campo magnético do Sol e chegam aqui na Terra. Essa posição que acontece não favorece isso acontecer. Não era para estar acontecendo, pelo menos não numa escala normal aí da coisa, uma tempestade de radiação como essa. Se tivesse essa explosão solar acontecido nesse outro canto aqui, ó, é muito mais fácil, porque tudo que sai do Sol faz meio que uma curva, né? Vai fazendo como se fosse uma curva, que é a espiral de Parker. E aí o que sai daqui
tem muito mais chance de chegar aqui na gente, aqui na É que Terra. nem uma bola com efeito. Isso, é uma bola com efeito. E o efeito, ele sai do Sol aqui, ó, indo para aquela direção lá, tá? E ele já saiu naquela direção, ou seja, a tendência é ele ir mais para aquela direção. E mesmo assim, a gente tem uma tempestade de radiação de prótons altamente energizados acontecendo neste momento no nosso planeta, e isso por conta dessas duas explosões. Mas isso foi culpa de daquela radiação. dobradinha, não foi? Que teve uma explosão clone lá? Então, foi essa mesmo, né, que eu tô mostrando agora, que você não tá vendo aqui, Cris, a tela, mas é exatamente o que eu tô conseguindo mostrar aqui pro pessoal. E olha uma coisa interessante, aqui, ó, olha o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa é a tempestade de radiação acontecendo, tá? E olha isso aqui é o fluxo de prótons, né, de prótons altamente energizados que estão sendo pegos pelo góis, tá? Olha aqui. Vamos reparar numa coisa, isso aqui é o normal, tá? Ó, antes da tempestade acontecer aqui em cima, tá vendo essa linha vermelha? Aqui a gente tem até 10 megaelectronvolts de prótons sendo acelerados, né? Aqui em amarelo, por exemplo, a gente tem 500 megaelectronvolts. Ou seja, dependendo da aceleração, pode chegar a 500. Dependendo, pode chegar a 50, que é a linhazinha azul, né? E em vermelho é a primeira linha, que é de 10 megaelectronvolts. Para a gente ter uma base, olha o que é o normal, pessoal, da gente receber de 10 MeV aqui. De 10 MeV é 0,5, 0,3, 0,6, às vezes 0,7, ó. Ou seja, 0,5, vamos colocar, né? Mais ou menos, 0,5. Então, aqui a gente teve um aumento, ó, nesse momento, olha quanto que tá. Ao invés de 0,5, 271. Tá, 271. Peraí, calma, pra eu entender. Então o normal não chega nem a 1. Não chega a 1. E a gente tá tendo, nesse momento, 271. Peraí, a gente não tá tendo, não é 1, não é 2, que é o dobro. 500 vezes. 500 vezes? 500 vezes de aumento, para ser mais preciso, né? Uma média aí, na verdade. Uma média de 500 vezes de aumento na quantidade de prótons altamente energizados chegando aqui no nosso planeta. Sabe o que também podia aumentar 500 vezes? O quê? O like, eu acho, né? O like. Quem estiver gostando desse vídeo, não esquece, deixa o like, taca o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal. Aí sabe o que eles podem fazer, Cris? O quê? É só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro. Vai ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima vai estar dando aquela força pro canal Galeria do Meteorito ter o nomezinho passando. E tem uma coisa, Cris. Uma novidade. Uma novidade, né, que a gente tá tendo aí, testando em fase beta, né? Membros que são do nível Sagitários A, que é o nível mais top, né, aqui do nosso canal, tem acesso a um grupo exclusivo, um grupo VIP no WhatsApp, onde eu tô participando, tá? Eu mesmo bato papo nesse grupo. Então, quem estiver participando desse grupo vai poder fazer perguntas diretamente pra mim no WhatsApp no decorrer do dia. Sei lá, você tá dormindo ali, acordou com uma insônia. Richard, será que uma tempestade solar pode, sei lá, bugar meu celular, alguma coisa assim? Tudo bem que já tem vídeo aqui, vou deixar até no card aqui em cima falando sobre isso, mas você pode perguntar diretamente pra mim. É uma forma que a gente encontrou de retribuir esse apoio a vocês. E você tá? palpita bastante lá. Palpito bastante, palpito muito. Inclusive, mais do que eu falo aqui no YouTube, eu acabo falando um pouco lá no WhatsApp, tá bom? Então, participem, pessoal. Richard, quais são os efeitos desse aumento, por exemplo, né, que a gente tá tendo agora de radiação chegando aqui na Terra, de prótons altamente energizados? Eles chegam, Cris, eles são acelerados próximo da velocidade da luz, né, velocidades relativísticas. Então, por isso que isso é um impacto tão grande aqui no nosso planeta. O que isso pode causar, né? Quais seriam os efeitos disso? Uma maior radiação para passageiros em voos pode também causar bugs em satélites, perda de controle de satélites, queima de satélites, né? Queima de painéis de sondas, né? Imagens que vêm lá do espaço aqui para a Terra, elas podem chegar com muito bug, muita interferência, muito ruído, né? A gente observa isso inclusive nas imagens dos coronógrafos LASCO C2 e LASCO C3, né? Além de causar blackouts de rádio aqui na Terra e problemas de GPS, né? Além disso, é muita energia penetrando aqui no nosso planeta. Richard, isso também é gatilho para terremotos e erupções vulcânicas? Aí que tá, pessoal. Não existe um estudo, pelo menos até onde eu vi, pode ser que exista, tá? Caso exista e alguém já viu, deixa aqui nos comentários. Mas não existe um estudo específico sobre tempestades de partículas altamente carregadas. O que os estudos mostram é que explosões de radiação, né, e ejeções de massa coronal quando chegam aqui na Terra, como por exemplo essas aqui, ó, que essa que chegou hoje, por exemplo, né, já vou falar sobre ela. Isso quando chega aqui na Terra causando tempestade solar, né, que é a tempestade geomagnética, isso é gatilho para terremotos, erupções vulcânicas
e também mudanças abruptas no clima, além de ter um impacto direto na saúde. E na tecnologia, claro, né? Vou deixar alguns vídeos de sugestão aqui no card para vocês. Então não existe um estudo específico, pelo menos até onde eu sei, falando sobre a tempestade de partículas altamente carregadas. Mas é fácil deduzir. Não deixa de ser radiação, não deixa de ser energia solar de forma muito intensa, né, chegando aqui no nosso planeta. Então, provavelmente, pessoal, também tem esse efeito. Provavelmente não, quase certeza, né? Tem interação em tudo, na verdade. Que tem interação, tem. A gente só não sabe exatamente precisar qual seria esse nível de interação. Então, sim, isso também pode ser gatilho, provavelmente, né? Provavelmente, porque não existe estudo científico mesmo confirmando isso. Para terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo. Já a questão de flare, né, de explosão solar e de tempestade solar, que é o que acabou de acontecer agora há pouco aqui também, isso sim, já tem estudo científico mesmo mostrando, não é um, nem dois, nem três, são vários, né? Que isso é gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e mudanças abruptas do clima, dentre diversas outras coisas, tá? E junto com isso, olha o que acontece, tá aqui, né, o que foi no dia 26 e bang, olha aqui, ó, olha aqui chegando, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o impacto, tá? As consequências vêm depois, como diria o Reinaldo Azevedo. Junto com essa tempestade de radiação, de partículas carregadas, tem ainda a tempestade solar, né? A ejeção de massa coronal do dia 26 chega, então, aqui no nosso planeta, chega em menos de 48 horas, era mais ou menos o horário previsto, né, para chegar nas primeiras horas do dia 28, e eu tinha estimado isso e realmente acontece exatamente Ainda dessa bem que forma. não matamos o palpiteiro, hein? Não matamos o palpiteiro. Outra coisa, né? Outra coisa interessante. Lembrando, pessoal, dá uma olhadinha no vídeo, eu vou deixar no card aqui também. Quando eu fiz a estimativa dessa tempestade solar, não tinha ainda previsão oficial da NOAA, por exemplo, né? Não tinha ainda a NASA falando como que seria esse impacto aqui no nosso planeta, mas ainda assim eu fiz uma estimativa e tá aí, né? Exatamente o que acontece, uma tempestade solar de nível G2 aqui, ó, o KP chegando no índice de 6, ou seja, aconteceu entre 4h30 até 5h30 da madrugada pelo horário internacional, ou seja, aqui no Brasil era por volta da 1, 2 da manhã aí, da madrugada de hoje, né, 28 de outubro. O sol não dá descanso nem de noite? Tem um pessoal que pergunta isso, você já viu? Tem gente que pergunta, né? Pois é. Richard, então foi maior de fato, né? Colocando ali aquela comparação, então, das duas ejeções de massa coronal. Então, essa foi maior? Foi. E agora a primeira. A NASA acertou, você acertou, o que aconteceu? Aí que tá, nós dois acertamos. Olha que coisa interessante. A NASA também. Também, por quê? Olha uma coisa que acontece. Primeiro vamos falar desse daqui do dia 26, tá? O do dia 26 eu estimei que seria G2, né? Podendo chegar até, quem sabe, no nível G3. Vamos ver o que aconteceu? Olha o que acontece aqui, ó. Repara aqui. Chega aqui, né? Só que vamos olhar os últimos 3 dias pra gente comparar? Olha onde chega. Olha aqui, o magnetismo, ele chega mais ou menos aqui, ó, nos 22 nanoteslas, né? Essa que aconteceu hoje, né? O máximo chegou a 23 nanoteslas de potência, tá? A anterior, aí vocês vão falar, ué, mas a anterior, ela foi menor. Só que a anterior, ela chegou a 26 no máximo, no pico. 26 nanoteslas, ou seja, a anterior, na questão de magnetismo, ela foi maior. Só que quando ela chega aqui, pessoal, ela chega com uma velocidade de vento solar um pouco menor, tá? Vamos colocar aqui, vamos analisar aqui, né? Girou aqui em torno, então, dos... Deixa eu ver. 20, mais ou menos, ó. Mais ou menos uns 20 nanoteslas. Essa de hoje chega no máximo aqui a 23, né? Isso durante o pico, né? E por que ela foi mais forte? Por que ela causou uma G2, né? Uma tempestade solar G2 que acontece hoje, 28 de outubro, e aquela de 2 dias atrás não chegou nem a G1, tá? Por que ela não chegou nem a G1, sendo que ela teve aqui, ó, magnetismo muito mais intenso, né? Olha aqui, vamos lá. Densidade de partículas por centímetro cúbico, tá? Na anterior, aqui, a densidade a gente mede aqui por esse laranja aqui, tá? A densidade na anterior chegou a 10 partículas por centímetro cúbico aqui, mais ou menos, ó. 7, 5. Teve momentos aqui que chegou a 10, ó, aqui, ó. 10, até 11 aqui no momento, ó. 12, olha aqui, ó. Chegou essa densidade. Essa de agora, ela chegou a 12, ó. Tem um momento aqui, a 13, ó, chega a 13, só que ela teve um salto, uma mudança, ou seja, estava bem menos denso o espaço, né? Esse vento solar chegando aqui na Terra, de repente ele tem um pico, uma mudança, ó, em poucas horas, bem poucas horas, em minutos, né? Uma mudança de 1 a 2 partículas para 13, do nada. Ó, aqui, ó, chegou a 15, na verdade, ó. Então,
teve mais partículas, ou seja, uma densidade maior. Outra coisa interessante também foi a questão da velocidade. Aquela lá, ela chega numa velocidade, ó, anterior de mais ou menos uns 400 e pouco, 480 km por segundo aí, próximo do máximo, né? E essa de hoje, ela chega numa velocidade de 500 e poucos. 580, ó, 590 aqui, ó, na velocidade, a velocidade é o roxinho aqui, tá, ó. 590 mais ou menos, quase a 600 km por segundo, ou seja, pelo menos 100 km por segundo mais rápido, né? Ou seja, 100 vezes mais rápido do que a velocidade da bala de um rifle, além da velocidade que já tinha antes. Mas isso já, né? naquelas imagens que a gente fez, as duas, comparando, já dava pra perceber que tinha que uma essa mais aqui. rápida mesmo. Essa aqui do dia 26, ela foi de fato mais rápida. Ou seja, pessoal, aquela ali, ela teve um campo magnético um pouco mais intenso, só que essa aqui foi praticamente a mesma coisa na questão do campo magnético, foi um pouquinhozinho mais fraco, só que ela teve uma velocidade maior, né, e uma densidade maior. Como eu disse, seria um golpe maior. E de fato foi, né, de fato foi, e é o que chega aqui, né, aqui chega a nível G2. Richard, então naquela anterior que a NASA estimou que ia ser no máximo uma G1, no máximo, talvez nem chegasse a G1, e você disse que poderia chegar a G2. De fato, né, eles acertaram por questão de sorte, entre aspas, porque de fato não chega a G1, tá? Mas por que não chega a G1? A gente não teve aqui o componente BZ negativo por um longo período. Ele ficou a maior parte do tempo para cima. Isso aqui, esse vermelhinho, se ele tivesse aqui para baixo, com certeza a gente teria uma G2 ou G3, tá? Mas por um golpe de sorte, de fato, né, acabou que aconteceu exatamente como a NASA estava prevendo, que é no máximo uma G1, que nem chegou, no caso, a G1. Tá? Lembrando, pessoal, que esse componente aqui é impossível prever como que ele vai chegar aqui na Terra. Não tem como prever. A gente tem como estimar depois que chega lá da ACE, né? Isso aqui tá chegando na ACE, então vai chegar muito parecido com isso aqui na Terra. Mas antes de chegar aqui na ACE, não tem como saber de forma alguma para onde está a orientação do campo magnético do Sol quando ele faz aquele tiro de bazuca, né? Quando ele produz aquele monstro, né, de material solar, aquele plasma solar todo indo para o espaço. Isso então, aqui dá essa aleatoriedade, na verdade. Exatamente. Porque ele tá o tempo todo mudando ali. O tempo inteiro, pessoal, o tempo inteiro, como o Chris disse, né, mudando e mudando muito, Parece né? aqueles joguinhos, não parece? De fliperama, sei lá, que tem uma portinha que abre e fecha, assim. Você nunca sabe quando ela vai estar aberta ou fechada. Nunca sabe como que vai chegar aqui, exatamente, né? E, pessoal, o canhão tá virando para terra, né? Isso que vocês estão vendo é aquela região muito complexa. Vamos dar uma olhadinha aqui nisso daqui. Olha que interessante. Vamos dar um play. Olha ela aqui quando ela surgiu, né? Essa é a região ativa. Essa daqui especificamente, ó, é a R3872. E olha o entorno dela, pessoal. É uma região do Sol que está muito instável, e é essa instabilidade de campos magnéticos ali muito entrelaçados que cria essa nata. É como se fosse uma nata na superfície do Sol que está impedindo aquele movimento de ebulição normal que a gente tem, por exemplo, quando coloca água para ferver, né? Imagina, isso aqui está interrompendo, né? Nessa região esse movimento. E nesse caso é mais um mingau do que uma água. É mais um mingau, seria como se fosse um mingau. Então isso aqui é como se fosse uma parte do mingau que não está conseguindo fazer a troca ali de calor, então está criando aquela nata ali em cima. E é isso que produz, essas regiões que produzem explosões solares e ejeções de massa coronal, tá? E olha como isso tá grande, tá? É muita região ativa muito próxima uma da outra, tanto que está sendo classificado aqui como uma grande região ativa por alguns, tá? E aqui a gente já percebe que já tá, né, o canhão virando pra gente. Lembrando que esse canhão já chegou com o pé na porta, lembra? Já chegou com o pé na porta. Ali no cantinho ele já começou a produzir explosões, né, inclusive explosão de classe X. E nesse momento tá numa posição parecida com essa daqui, ó. Última imagem atualizada, olha como que tá. Isso aqui a gente vê o campo magnético dessas regiões aqui. Repara numa coisa, essa daqui, ó, já tá ficando bem complexa, campos magnéticos intensos, um meio que entrando dentro do outro aqui. E olha isso aqui, ó, essa é a R3872. Olha como que tá. Campo magnético, isso aqui tava bem encostadinho aqui, agora ele deu uma separadinha, mas isso só hoje, tá? Isso só a evolução de hoje. Então a gente percebe que tá bem tenso, né? Inclusive lá no grupo que eu falei pra vocês, o grupo VIP no WhatsApp, né? Que membros nível Sagitários A asteriscozinho fazem parte, né? O Paulo, que tá lá no grupo, ele colocou aqui, né? Que inclusive a gente tem aqui uma polaridade invertida. Porque quando a gente pega o equador do Sol, pra baixo a gente tem sempre
Nesse momento, né, tá sendo o negativo para a direita e o positivo para a esquerda. Olha aqui, ó, negativo para a direita, positivo para a esquerda. E olha o que a gente tem aqui, um positivo para a direita, um negativo para a esquerda. Ou seja, aqui no meio dessa bagunça toda, ainda por cima tem uma polaridade invertida, né, o que pode acabar ajudando a intensificar essa instabilidade que a gente está tendo em toda essa região, tá bom? Então, a R3872 está complexa, tá grande, toda essa zona aqui é uma zona de risco muito grande para explosões de radiação, ejeções de massa coronal e, como eu disse mais uma vez, a bazuca tá virando para ficar de cara com a Terra. Entre amanhã, pessoal, terça-feira e quarta-feira, isso aqui vai estar bem miradinho, tá? Só que permanece nessa zona mais central do Sol, essa zona bem perigosa por pelo menos mais 4 ou até mesmo 5 dias. É uma zona, né? em vários sentidos, na verdade. Em vários sentidos. Outra coisa interessante, pessoal, olha uma coisa interessante que está acontecendo nesse ciclo solar. Isso que vocês estão vendo aqui, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Sabe o que é isso? Isso aqui é um gráfico pego por um software que faz análise dos ciclos solares, né? Isso aqui, olha o que eles conseguiram perceber, né? Desde os últimos 2 ciclos solares, né? A gente não tá tendo uma quantidade tão grande de... Adivinha o quê? Adivinha o quê, Cris? O quê? Ejeções de massa coronal. Tiros de bazuca. A gente tá tendo uma quantidade que tá passando de 6, em média aí, mais ou menos. Passou de 6 tiros de bazuca do Sol, ou seja, 6 ejeções de massa coronal por dia, e é a maior taxa em pelo menos 30 anos que a gente está tendo. Ou seja, não é só porque a gente está no máximo solar. Se a gente pegar outros máximos solares também, que a gente teve do ciclo solar 24, por exemplo, né, que foi lá em 2012, 2013, né? E aí a gente pega também o lá de 2001 e 2002, que foi outro máximo do ciclo solar 23. Se a gente pegar todos esses últimos, nesse momento, a gente está tendo uma quantidade de ejeções de massa coronal, ou seja, do Sol muito bravo, de uma forma acima do normal para os últimos ciclos solares. Então, a gente está batendo um recorde aí de pelo menos 30 anos, tá? Pelo menos 30 anos que não tinha tanta ejeção de massa coronal. Na verdade, até mais. Aqui no gráfico não está pegando o pico do ciclo solar 22, nem do 21, né? Se tivesse, talvez também tenha uma chance de ainda ser um recorde. Então, aí, pelo menos... podemos falar tranquilamente que pelo menos em 30 anos a gente não tinha tantas ejeções de massa coronal. E isso é a chave, pessoal. Isso é a chave, é o pontapé inicial, né? Pra gente ter o quê? Pra gente ter as tempestades solares, as instabilidades que a gente tem aqui no nosso planeta, né? E, Richard, uma pergunta. Existe risco para a tecnologia, né? Por conta dessas tempestades solares, de tudo isso. Existe risco para o meu celular, para o meu notebook, né? Já falamos sobre isso. Para quem não viu, eu vou deixar esse vídeo no box aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Muito de olho no sol, principalmente nos próximos dias. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.